Fala turma, Rafael Quirino, tudo bem? O tema de hoje é super necessário. Você sabe quanto tempo vai durar o seu cilindro de oxigênio? Bom, se imagine em algumas situações. Você está ali na sua instituição de saúde, no interior, onde a logística é difícil devido à distância de grandes centros que fornecem insumos, materiais, equipamentos e a demanda por pacientes que precisa receber suplementação de oxigênio aumenta, às vezes no final de semana, devido ao aumento de acidentes automobilísticos, por exemplo, já que geralmente são finais de semana onde a população costuma ingerir uma maior quantidade de álcool e evolui dentre os vários problemas em acidentes, aumentando a procura nos serviços de saúde. Ou então estamos aí mais uma vez diante de mais uma onda da pandemia e o seu serviço começa a ficar superlotado por pacientes com suspeita ou confirmados da Covid-19. Então, diante dessas situações, a sua instituição de saúde precisa estar 100% planejada com relação aos materiais, recursos humanos e recursos materiais. Dentre os recursos materiais, a quantidade de oxigênio é suficiente para aquele período? Daqui a quanto tempo eu vou precisar solicitar? Daqui a quanto tempo eu vou precisar receber, a reposição de oxigênio? Outra situação também que você vai precisar entender disso é durante as transferências dos pacientes, né? Você tem ali 2, 3 cilindros de oxigênio, alguns cheios, outros vazios, e aí você vai se deslocar por longas distâncias, longas horas com esse paciente dentro da ambulância, até mesmo dentro da sua própria instituição de saúde. Às vezes você pega ali um cilindro de oxigênio pequeno, acha que ele é suficiente porque está dentro da sua própria instituição, vai percorrer aí alguns andares, alguns corredores, alguns elevadores, mas infelizmente você esqueceu de fazer um cálculo, tá bom? Que eu vou ensinar aqui para você agora. O oxigênio acaba e aí nós estamos diante de mais um evento adverso, tá? Então, diante dessas situações, é muito importante que você saiba avaliar o tempo de oxigênio que você tem, que o seu paciente tem, para não passar aperreio, como diz a galera do meu Ceará. Então, nós vamos estabelecer esse cálculo que é bem simples, principalmente para você que não gosta aí de matemática, não existe nenhuma fórmula mirabolante. Basta você, a partir de agora, anotar aí os 4 passos para estimar, tá? Um valor aproximado de quanto tempo pode durar o seu cilindro de oxigênio. Então, a primeira coisa que você vai saber é quanto de volume tem o seu cilindro, né? Aqui eu trouxe uns exemplos aqui. Nós temos cilindros, por exemplo, com 3 litros, 4, 5, 10, 15. Então, é importante que a primeira coisa a ser feita, que deve ser feita, é estimar quantos litros de oxigênio, qual é o volume do seu cilindro. Não necessariamente que ele esteja cheio, claro, tá? Às vezes alguém já utilizou aí, Rafael, vamos imaginar que já utilizou aí a metade, tá? Eu tinha um cilindro de 10 litros, mas eu acho que já foi usado a metade, só tem 5. Mesmo assim, você vai utilizar o volume total do cilindro nesse cálculo, tá certo? Então, a primeira coisa, a primeira etapa, quanto de volume tem o seu cilindro, tá bom? Procure essa informação, às vezes tem alguma etiqueta fixada no cilindro, se não existe, é bom perguntar ao fornecedor do oxigênio, à galera da manutenção, eles sempre sabem. Segundo passo, tá, é saber o volume do cilindro, tá bom? Nessa válvulazinha aqui, ó. Tá? Você vai vir aqui e vai identificar, tá bom? Ao abrir a válvula, às vezes a gente abre aqui, às vezes tem um dispositivozinho aqui na parte de cima, nessa partezinha aqui, ó, superior do cilindro de oxigênio. Você abre aqui essa válvulazinha aqui, e aí você vai olhar qual é o calibre, tá, do seu cilindro. E aí você vai observar, quando você abre aquela válvula, você vai observar que esse ponteiro aqui do relógio vai subir, né? Tá? Vai subir, vai ficar aqui marcado em 100, 150,
em 50, tá bom? Então, o calibre do oxigênio é a segunda etapa. A terceira etapa, você vai descobrir exatamente quantos litros ainda existem. Tá? É diferente da primeira etapa, que é o volume total. Aqui nós vamos descobrir quantos litros. Então, o que é que nós vamos fazer? Tá bom? Olha aqui. Para isso, nós vamos supor, então, que você tem um cilindro de 5 litros, tá certo? Aqui já é o cálculo, ok? Então, a gente descobriu quantos, né? Na primeira etapa, qual é o volume. Na segunda etapa, qual é o calibre, quantas libras. Então, vamos imaginar que lá no seu hospital, na sua sala de emergência, na sua enfermaria, na UTI, você vai transportar o paciente da UTI para a tomografia, ou então vai transportar o paciente da emergência para a UTI, para o centro cirúrgico. Você pega lá um cilindro de oxigênio que tem 5 litros. Ok? Aí você vai abrir essa válvula aqui superior, ó, e vai identificar qual é o calibre, quantas libras tem exatamente através desse ponteirozinho aqui do nosso manômetro. Então vamos supor que quando você abriu, o reloginho, o ponteiro ficou em 100 libras. O que é que você vai fazer? Você vai multiplicar 5 litros por 100 libras, ou seja, você acabou de identificar que naquele momento o seu cilindro de oxigênio dispõe de 500 litros, tá bom? De 500 litros, ok? Bom, o que é que você vai fazer agora? O quarto e último passo, que é ver quantos litros por minuto o seu paciente está usando ou vai começar a usar, tá? Então, geralmente, quando a gente vai transportar, por exemplo, um paciente, a gente já sabe quanto de oxigênio o paciente está usando, né? Ou então vou iniciar lá a administração de oxigênio ao paciente, eu pergunto lá ao médico quantos litros ele quer, 2, 3 litros, né? Naquele momento, para identificar, e aí a gente começa a administrar o oxigênio ao paciente, vai observar, tá? A saturação de oxigênio, a melhora da cor da pele. Se não melhorar, a gente vai aumentar o fluxo, vai administrar através de outra forma, né? Estava no catéter tipo óculos, eu vou partir para máscara de Venturi, reservatório, não reinalante, entubar, enfim, tá? Então, se você tem, aí continuamos, né, aqui no quarto passo, se você tem 500 litros de oxigênio, tá? Nós fizemos esse cálculo aqui agora, um exemplo que eu dei. Se você tem 500 litros de oxigênio e está usando uma máscara de Venturi a 10 litros por minuto, tá? Significa que você tem 50 minutos de oxigênio. Rafael, como é que você sabe isso? Bom, você vai fazer o seguinte. Você está usando 10 litros por minuto naquele paciente? Estou. O seu cilindro não tem 500 litros? Sim, pelo cálculo que você fez, pelo exemplo, tá aqui, 500 litros. Então, você vai pegar 500, tá? 500, né? Foi do cálculo anterior, e vai dividir pela quantidade de litros por minuto que o paciente está usando. No nosso exemplo aqui que eu estou dando, você pode usar qualquer outro exemplo aí, tá? Nós vamos pegar 500 e dividir por 10, onde vai me dar quantos minutos eu tenho aproximadamente, tá? Ainda para usar aquele cilindro de oxigênio. No nosso exemplo aqui, nós temos aí 50 minutos de oxigênio. Se eu mantiver o fluxo de 10 litros. Se eu aumentar, eu tenho que fazer outro cálculo. Se eu diminuir o fluxo de 10 para 8 para 6, eu vou fazer outro cálculo. Beleza? Ok? Então é essa a formulazinha, tá? Os 4 passos para você calcular quanto tempo de oxigênio você tem. Lembre sempre de checar isso para fazer a transferência dos pacientes e avaliar se você tem oxigênio suficiente ou até pensar em paradas estratégicas para reabastecer. Essa é a dica do nosso Plantão Sem Segredos.